Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a Raciocinando na Fisioterapia Respiratória e Intensiva, onde eu abordo temas que vão te ajudar a ser referência na fisioterapia respiratória e na fisioterapia e terapia intensiva. E hoje eu vou abordar o teste do degrau de 6 minutos. Por que realizar com os seus pacientes respiratórios? Pode ser feito desde seu consultório, ambulatório, atendimento domiciliar. Ser um teste simples, fácil, mas que te passa parâmetros objetivos para você conseguir tomar a melhor decisão com o seu paciente. Eu sou Antônio Andrade, especialista em fisioterapia respiratória e fisioterapia e terapia intensiva, e vamos começar falando sobre o teste do degrau de 6 minutos, para saber a importância de como realizar esse teste, para identificar como fazer, por que fazer, qual caso vai se beneficiar. Vou fazer com todo paciente? Não precisa fazer com todo paciente. Tem que fazer com o paciente que tem indicação. Eu vou colocar antes ou depois do meu atendimento, qual é o momento da avaliação que eu faço, qual o parâmetro objetivo que eu tenho do teste de caminhada de 6 minutos. A gente vai discutir tudo aqui. Como é que eu posso colocar na minha avaliação do meu paciente particular esse teste simples, fácil e utilizar antes e após minha progressão com esse paciente para demonstrar resultado. A gente vai discutir isso aqui. Tem estudos científicos que respaldam o teste do degrau de 6 minutos? Tem, a gente também vai falar um pouquinho aqui. Então, o que é o teste do degrau de 6 minutos? É um teste submáximo, onde você vai dar uma sobrecarga para o paciente e avaliar parâmetros objetivos da capacidade de realizar aquele teste. Então, você vai avaliar a funcionalidade desse paciente. Quando você avalia a funcionalidade, você avalia a capacidade dele realizar aquele exercício, você tem um dado objetivo daquele seu paciente respiratório. O teste do degrau, você precisa de apenas de um degrau de 20 centímetros e outros equipamentos que você, fisioterapeuta, vai ter na sua prática clínica, que é o oxímetro, um relógio, um equipamento para aferir a pressão, um esfigmomanômetro e uma cadeira para o paciente sentar, além do degrau. Outra coisa que você vai precisar da escala de Borg. Você utiliza a escala de Borg também durante o teste, para você ter um parâmetro a mais. Eu quero ter um frequencímetro para aferir a frequência cardíaca do paciente durante todo o teste. Também pode ser utilizado. Você pode incluir dentro do teste do degrau de 6 minutos. Testes bem simples para você realizar com o seu paciente em domicílio, seu paciente em consultório, até no ambiente hospitalar você consegue realizar o teste do degrau de 6 minutos. Pode ser feito com paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica, pacientes com insuficiência cardíaca, pacientes com doença cardiopulmonar estável, né? É um teste submáximo, você vai ter que avaliar esse paciente na condição estável, né? Um paciente que está em crise. Então, várias disfunções você pode avaliar com o teste de degrau 6 minutos. Dá exemplo de um caso clínico. Paciente pós-síndrome da terapia intensiva, né? Paciente na síndrome pós-terapia intensiva. Peguei um paciente durante a pandemia da Covid, um paciente jovem, paciente em torno de 55 anos, foi entubado, ventilação mecânica, ficou na UTI, progrediu, teve alta, foi estubado, progrediu da UTI, teve alta, ele foi para casa. Chegando em casa, entraram em contato comigo para fazer a avaliação desse paciente e acompanhar esse paciente no ambiente domiciliar, paciente particular. E aí cheguei na casa do paciente para fazer a avaliação. Cheguei lá na casa do paciente para fazer a avaliação, primeiro abri o computador, levei o computador para a casa do paciente. Não tem um computador, Antônio. Utiliza uma maneira para você demonstrar que você está pegando os parâmetros objetivos. Então, levei o computador para a casa do paciente, para tirar toda a minha planilha de avaliação desse paciente, seguindo lá toda uma sequência de avaliação, então, inspeção, palpação, os parâmetros da avaliação respiratória, que não é o objetivo de hoje, e chegou lá no momento do teste de degrau de 6 minutos. Um degrau de 20 centímetros, leva para casa do paciente, um step, você só precisa de um step para você levar para fazer esse teste. Pode ter 1 metro, uma área de 1 metro quadrado, você consegue fazer o teste. Coloquei lá o step, cadeira de roda, aferi a pressão antes, oxímetro antes, saturação, frequência cardíaca através do frequencímetro, frequência respiratória, escala de Borg. Expliquei o teste de maneira detalhada para o paciente. Olha, durante 6 minutos você vai subir um degrau na velocidade que você consegue manter durante 6 minutos. Você pode interromper esse teste. Se você tinha algum sinal de intolerância ao teste, você pode parar. Expliquei todo o teste para o paciente realizou ali durante 6 minutos. Ele conseguiu fazer o teste do degrau durante 6 minutos, fez com interrupção.
Então, com 1 minuto e meio, o paciente já parou. Falta de ar, dispneia, Borg lá em cima. Parou, sentou, passou mais 40 segundos, voltou para fazer o teste do degrau. E aí ele teve mais umas 2 paradas. Acabei a avaliação do paciente, todos os dados. Saturação, frequência cardíaca, pressão arterial, Borg. Lá na minha planilha, coloquei todos esses dados do paciente. Fui fazer os outros testes com o paciente, que não é o objetivo de hoje. A partir do momento que acabei toda a avaliação, passei para o paciente um plano terapêutico de acordo com a avaliação e um planejamento terapêutico que ele ia fazer, além do valor de quanto seria o atendimento dele, o acompanhamento dele. A avaliação ele já tinha pago e quanto seria tudo isso. Passei tudo isso para o paciente. Primeira coisa que ele falou quando eu acabei: Antônio, não tem como eu fazer com outro profissional sem ser com você. Eu até fui pesquisar outros profissionais, fui fazer no ambiente e a pessoa viu minha saturação, a pressão arterial, pediu para fazer, respirou. Esse daqui, ó, tá até aqui comigo, ele mostrou para mim, o da bolinha e pronto. Pô, isso aqui é outra coisa. Eu não sabia que a fisioterapia fazia isso. Teste simples, que você pode incluir na sua avaliação a partir de amanhã e você já consegue ter um parâmetro objetivo e você já se diferencia. Não foi nada do outro mundo. Mas tem um teste de caminhada de 6 minutos, tem um teste de glitter, tem vários testes. Pô, tem também. Você vai adaptar o ambiente que você tem. Se você tiver um espaço para realizar o teste de caminhada de 6 minutos, mas você está em domicílio, vai avaliar um paciente, pega um paciente particular. Um step, você consegue realizar com o paciente e ter um dado objetivo de saturação, frequência cardíaca, pressão arterial, quantidades de degraus que ele sobe. Existe pesquisas que falam sobre isso. Sim, a gente tem estudos que falam sobre o teste do degrau. Pegar aqui, Pessoa et al., publicado em 2014. O que é que ele fala? Que o paciente DPOC que consegue subir abaixo de 78 degraus tem uma capacidade funcional reduzida. Você vai ter um parâmetro para mostrar para o paciente: você só subiu 60 degraus, sua capacidade é muito reduzida. Além disso, o que é que eles falam no estudo? Paciente que consegue realizar, subir e descer 11 degraus a mais antes e após a conduta de reabilitação, está tendo uma resposta com sua reabilitação. Então, você avaliou o paciente, vai ter um parâmetro inicial, progrediu com a reabilitação do paciente e depois faz uma nova reavaliação. O que é que você vai ter? Vai ter o antes e vai ter o depois. E você demonstra que o paciente atingiu lá uma avaliação de 20 degraus. Não tem mais queda de saturação, ou reduziu, não tem mais parada do teste. Você tem um parâmetro objetivo para passar para o paciente. Além desses estudos demonstrarem que se correlaciona com um teste de caminhada de 6 minutos e com o VO2 do paciente. Então, veja, você tem um teste simples que você pode colocar em prática, que é baixo custo, portabilidade, você consegue levar e consegue aplicar. Então, não existe essa desculpa que muitos fisioterapeutas dizem: eu não tenho um corredor de 30 metros para realizar um teste de caminhada de 6 minutos. Por isso eu não faço nenhum teste funcional. Teste do degrau. Existem outros. Aqui a gente falando sobre o teste do degrau. Você vai adaptar no caso concreto. Eu consigo realizar o teste de degrau com todos os pacientes? Não. Não. Tem paciente que não vai conseguir nem subir um degrau. Aí você não vai realizar o teste de degrau com o paciente. Tem paciente que vai ter uma artrose, ele sente dor quando vai subir um degrau, não consegue fazer o teste, você não vai fazer. Tem um paciente que tem queda de saturação, dispneia, aos mínimos esforços, não consegue fazer nenhum teste de degrau. Você não vai fazer, você vai fazer, ou vai realizar outros testes funcionais. Por isso que é um raciocínio fisioterapêutico. Você vai avaliar o paciente, um caso concreto para definir a intervenção. Não é repetir igual para todo paciente. Para isso você tem que ter a capacidade de avaliar o caso concreto e até definir o que você vai fazer de teste com o paciente. Então, na sua pré-avaliação, quando você está fazendo lá, dentro da sua avaliação, na verdade, você faz anamnese, inspeção, palpação, você pega os dados da história clínica do paciente, você consegue identificar qual o teste funcional que você vai realizar com ele, além do que você tem de equipamentos e de espaço. Teste de degrau eu faço com meus pacientes particulares em domicílio. Quando eu faço atendimento no ambulatório, eu posso fazer um teste de caminhada de 6 minutos, porque eu tenho espaço para fazer o teste de caminhada. Pode fazer o teste de caminhada em círculo, tem estudos que falam também. Então, para o ambiente que você tem, para os equipamentos que você tem, você vai aplicar o teste mais funcional. E aí o teste do degrau pode ser utilizado e deve ser utilizado com seus pacientes. Outro caso clínico. Eu gosto sempre de colocar casos clínicos para ficar claro como você vai utilizando esse teste de degrau 6 minutos. Anota esse caso clínico. Anota esse caso clínico para você raciocinar comigo. Paciente, sexo feminino, 75 anos,
com doença pulmonar obstrutiva grave, está lá com o paciente com MRC de dispneia 4, apresenta história de artroplastia do quadril, de artrose em joelhos, lunartrose, paciente que não consegue sair andar 5 metros e refere falta de ar, dispneia, saturação em repouso, 88, 89, 87, com essa avaliação, e você é chamado para avaliar esse paciente para realizar o atendimento particular. Então, você, o fisioterapeuta, foi chamado, o paciente está em casa, foi indicado seu nome para você fazer o acompanhamento desse paciente. Você vai conseguir realizar o teste do degrau desse paciente? Provavelmente não. E isso eu não consegui fazer nessa paciente. A paciente não conseguia subir um degrau. A paciente fez o teste de velocidade de marcha. Então, veja que não é reproduzir para todos os pacientes. Avaliar o caso concreto e definir qual o teste que você vai fazer para ter um parâmetro objetivo. Só não pode dizer que não tem teste para ser feito. Só se for um paciente muito grave, você não tem nenhum teste funcional. Mas na maioria dos seus pacientes particulares, você vai conseguir sim aplicar algum teste de capacidade de realização de exercício, que você vai correlacionar com o Borg, você vai correlacionar com o teste de caminhar 6 minutos, você vai correlacionar com o VO2, você vai ter um parâmetro objetivo que você também consegue medir o antes e o depois da paciente, como o paciente estava antes e como o paciente estava depois. Você pegou um paciente que no teste do degrau, essa não conseguiu realizar, mas vamos dizer que fosse um paciente que conseguisse realizar. No teste do degrau inicial, a paciente realizou, subiu 80 degraus com 2 interrupções, com a saturação chegando em 85%, a frequência cardíaca chegando em 128%, a frequência respiratória foi para 30 incursões por minuto durante o teste do degrau. O Borg atingiu 9. Você tem um parâmetro inicial. A partir desse parâmetro inicial, você vai ter a prescrição do seu tratamento, então você vai prescrever fortalecimento muscular, posicionamento aeróbico, a partir dos parâmetros que você foi avaliando. Então, a partir da percentual da frequência cardíaca submáxima, se você não quiser utilizar a frequência cardíaca máxima, a partir da percepção da escala de Borg, aí você vai ter um parâmetro para ir treinando esse paciente. Quando você treina, você vai definir metas de avaliação para esse paciente. Então, um paciente de DPOC, ele vai ter um programa de reabilitação de 3 a 6 meses. Então, a cada 1 mês e meio, eu vou reavaliar esse paciente no teste de degrau. Avalio, e o paciente saiu de 80 degraus para 95. Dentro das pesquisas que falam com doença pulmonar obstrutiva crônica, é uma resposta sair de 80 para 95? É. Acima de 11 degraus já está demonstrando uma resposta à reabilitação. Você coloca dentro da sua planilha de avaliação, dentro de um gráfico que apresenta isso para o paciente, apresenta para a equipe multiprofissional que atende o paciente, para os parceiros, o paciente está melhorando. Isso é um dos parâmetros que você pode avaliar. Existem outros, né? A gente está falando do teste integral aqui, a importância de você colocar em prática. E veja, você tem um parâmetro inicial, colocou em prática, reproduziu e reavalia esse paciente. Depois de 1 mês e meio ou 2 meses, de acordo com o seu planejamento, você vê de novo. E aí, dá alta para o paciente. A cada 1 mês e meio, você orienta o paciente para fazer uma nova avaliação para ver se ele está mantendo aquela capacidade funcional. Aplica de novo um teste funcional, teste de degrau 6 minutos. Acompanha o paciente até ele ficar totalmente livre aí do seu acompanhamento, dessa sua monitorização. Simples, reprodutivo que você pode fazer. Isso tem que estar dentro da sua metodologia de tomar a decisão. É o que eu falo com os meus alunos. Cada teste vai ter um parâmetro objetivo que você vai aplicar dentro do caso concreto. E para isso você tem que ter um conhecimento teórico, conhecimento prático, iniciativa de tudo. Tem que saber todos os testes que você pode realizar, saber aplicar através de um passo a passo qual o que você vai fazer. Eu vou fazer com esse paciente, vou fazer com esse paciente. Em vez de você ir nos erros eu vou fazer qualquer teste, não. Aprenda qual paciente vai se beneficiar de qual teste. Tem a literatura científica abordando, então vou falar alguns estudos aqui. Um estudo publicado em 2021. Estudo brasileiro. O teste do degrau de 6 minutos como preditor da capacidade funcional de acordo com o consumo de oxigênio de pico em pacientes cardíacos. Luiz Eduardo Fonteles Ritt, publicado em 2021. O que é que ele correlaciona? Ele correlaciona o teste de degrau de 6 minutos em pacientes com doença arterial coronariana ou insuficiência cardíaca. E chegou em uma estimativa, o ponto de corte do teste do degrau de 6 minutos para esse paciente, que prevê um VO2 de pico maior do que 20 ml por quilo por minuto. Foi maior do que 105 passos. Então, indicar
Para esses pacientes, ele fez o teste de degrau, atingiu acima de 105, está satisfatório esse paciente. Vamos correr atrás desse objetivo. Tem um teste para calcular, tem estudos que validaram o cálculo do teste de degrau de 6 minutos. Validade e confiabilidade do teste de degrau de 6 minutos em indivíduos saudáveis. Um estudo transversal, e eles estimaram através de uma fórmula quando você estimar esse teste de degrau. Então, veja, você tem estimativa do teste de degrau para saber se está dentro de normalidade. Você tem valores de variação que ele pode apresentar para doença pulmonar obstrutiva, para paciente com insuficiência cardíaca. Precisa de mais estudos? Precisa, mas entre não ter um parâmetro objetivo, você tem um parâmetro objetivo para você conseguir definir sua conduta e avaliar a resposta do seu tratamento da fisioterapia respiratória. Que, lembrando, fisioterapia respiratória não é sinônimo de exercício respiratório, é muito mais do que isso. Então, entre não ter um parâmetro objetivo, você tem um parâmetro objetivo, aplica um teste do degrau, aplica um teste funcional, avalia o antes, avalia define o plano terapêutico, programa um exercício, acompanha esse paciente e avalia depois. Demonstra isso para o paciente, demonstra para os seus parceiros, a equipe multiprofissional, o médico assistente do paciente. Você está criando o seu nome. Valorização profissional. Quando é que vão lembrar de um fisioterapeuta? Quem é que vai ser indicado? Você. Não é por achismo. Deixe de realizar condutas por achismo, avalie e define condutas de acordo com o caso concreto. E aí você pode realizar um teste simples que você faz precisando apenas de um degrau de 20 centímetros. Eu estou com dinheiro nenhum, nem dinheiro para comprar um step de... Eu sei que tem fisioterapeuta que acabou de se formar, eu vou investir em um oxímetro, ou vou investir no equipamento para aferir a pressão. Pega um batente, estima lá o tamanho, 20 centímetros daquele batente, mede e faz na casa do paciente. Não precisa você levar um step para você comprar. Vê na casa do paciente, faz esse teste simples, coloca o oxímetro, R$86 está o preço do oxímetro, R$100, compra o oxímetro, Borg, escala de Borg, custo zero, você só tem lá para utilizar, avalie o paciente antes, depois, pega todos esses dados e define a sua conduta. Qual o maior benefício de você realizar um teste funcional como esse, um teste de degrau, com seus pacientes? Primeira coisa, parâmetro objetivo. Você tem um parâmetro que você mede, em vez de ficar na sua subjetividade. Você consegue comparar. Segunda, você atende com mais eficiência. Você vai conseguir definir seu plano terapêutico para atingir um alvo, um objetivo. Se você não sabe para onde você vai, você fica sem alvo para ser atingido. Quando você tem um teste de funcionalidade, você tem um objetivo a ser atingido. Um dos objetivos, né? Você vai conversar com o paciente. Terceiro, ele é um de baixo custo. Custo mínimo. Em vez de você ter um espaço de 30 metros para um teste de caminhar 6 minutos, ou ter equipamentos para fazer o teste de glitter, de paciente DPOC, ou você ter um cicloergômetro ultra avançado para você avaliar o VO2 máximo, ou você fazer uma ergospirometria, teste submáximo, você coloca em prática custo baixo. E ele é portátil. Você vai levar para qualquer paciente seu. Pega lá um paciente particular em domicílio, no seu consultório, simples, prático. Então, tem vários benefícios. Adianta saber realizar o teste e não saber quando, porquê e qual dado você vai ter? Não. Aí não adianta de nada. Por isso que, independente, você tem que ter um conhecimento de como colocar esse teste em prática. O que é que eu vou avaliar? O que é que eu tenho de dados objetivos? O que é que eu vou definir a conduta? Por isso que eu falo sempre de conhecimento teórico, você tem todos os embasamentos teóricos desse parâmetro de avaliação. Conhecimento prático, como fazer, quando, por que fazer aquele teste. Iniciativa e atitude para você saber utilizar, discutir. Através disso vão ser os pilares do seu raciocínio fisioterapêutico dentro da área da fisioterapia respiratória, dentro da área da fisioterapia e terapia intensiva. Vamos mais para um caso clínico. Vamos ver se o pessoal já está pegando aí o teste de degrau de 6 minutos, colocando dentro de casos clínicos. Paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica, MRC de dispneia 3, 70 anos, em uso de catéter de oxigênio, 2 litros por minuto em domicílio, apresenta força muscular através de uma escala de MRC 5. Tem um hand grip do sexo masculino no paciente de 15 kg de força. Consegue fazer o sentar e levantar 5 repetições com tranquilidade. Lúcido orientado, e você vai avaliar esse paciente em domicílio. É um paciente particular seu. Você vai lá em domicílio, fez a avaliação, inspeção, palpação, avaliou força muscular, PI máxima 50% do predito, PI máxima reduzida. Tem apresentando um pico de fluxo respiratório reduzido também, mas acima de 270 litros por minuto. Então, ele consegue fazer uma terapia obstrutiva, consegue realizar o HUF,
Você não consegue realizar o Huff. Qual teste você pode utilizar com esse paciente? O paciente mora num apartamento, não tem espaço para realizar um teste de caminhada de 6 minutos, teste do degrau. Veja, esse paciente tem condições de realizar? Tem. Clinicamente, ele tem condições de realizar. Ah, mas o catéter de oxigênio, ele está com suporte de oxigênio, uma contraindicação para o teste de degrau 6 minutos? Não. Ele vai fazer com teste com catéter. Só que você vai ter que observar se tem queda de saturação. Observar se o paciente consegue realizar o teste realmente. Por isso que é um teste submáximo. O paciente vai interromper se não conseguir fazer o teste. Ele vai apresentar uma queda de saturação importante. Você está monitorizando a saturação se ele não conseguir realizar o teste. E aí o paciente vai interromper o teste. Você consegue realizar no caso. Então, nesse caso, já é o terceiro caso que a gente está discutindo aqui. Você conseguiu fazer com o paciente. E aí, quando o paciente está realizando, com 2 minutos ele interrompeu o teste. Pô, quero parar um pouquinho. O paciente pode parar, aguardar, voltar. E você continua marcando o tempo continua. Parou em 2 minutos, o tempo continua. Você vai somar a quantidade de degraus que ele subiu. Então, com 2 minutos, ele tinha subido 40 degraus. Aí ele só consegue voltar depois de 1 minuto. Você deixa livre para ele. Depois de 1 minuto, ele começa de novo, com mais 2 minutos ele interrompeu. Ele atingiu 80 degraus, 40 por 40. Depois, ele faz mais 1 minuto, mais 20 degraus. 100 degraus. Não, 40, 40, 20, 100. Parou, interrompeu. Primeiro, e aí, durante esse teste integral, ele apresentou uma saturação mínima de 88%. Ele apresentou uma frequência cardíaca máxima de 120 batimentos por minuto. No Borg, ele atingiu 9, por isso que ele parou, mas ele parou no teste integral. Você tem parâmetros, vários parâmetros para tomar sua decisão. Primeiro, você sabe que o paciente não tolera um esforço mais do que 2 minutos, submáximo. Então, você pode programar um treinamento com esse paciente com um percentual da frequência cardíaca um pouco mais baixo, inicialmente. Ou pode fazer um teste, um exercício intervalado. 1 minuto com 1 minuto de intervalo. Você tem um parâmetro tirado disso daí. Você identificou que o paciente não cai uma saturação abaixo de 88%. Ele já está com suporte de oxigênio. Então, ele pode ter essa sobrecarga. Veja, você teve um parâmetro objetivo. Avaliou o paciente antes de começar o programa fisioterapêutico. Antes de começar o planejamento, colocar dentro da sua avaliação, colocar dentro dos seus parâmetros objetivos para conseguir tomar a decisão. Ficou claro, com mais um caso clínico, como você pode utilizar dentro da sua prática clínica esses parâmetros? Mais um caso, a gente já está, eu acho que o 4º caso clínico discutindo aqui, falando de por que você utilizar o teste integral serviço. Ah, Antônio, é só esse teste que nós vamos ter. Eu vou dizer o que eu utilizo na minha prática clínica, certo? Deixei anotado aqui. Time Up and Go, teste simples, você precisa de uma cadeira também, um equipamento para ferir a pressão, um oxímetro, um relógio para medir, um cronômetro. Teste de caminhada de 6 minutos. O Short Physical Performance Battery, um teste de funcionalidade. São 3 testes dentro de um, e através de uma escala você consegue medir. O teste de caminhada, para ver a velocidade, 10 metros, você consegue colocar no espaço de 10 metros e ver a velocidade, a distância, que tem valores objetivos para identificar se o paciente está respondendo, ou tem risco de queda, ou tem risco de complicação. Eu não utilizo tanto, mas coloquei aqui o teste de Glitter. Eu não utilizo muito na minha prática, eu prefiro outros testes, mas você tem que ter mais algum equipamento, uma mochila, tem que ter uma escadinha com um degrau de 10 metros, aí subir e descer, se você der dentro do seu ambiente de consultório ambulatório, dá para ser feito. Na minha prática eu não utilizo muito. Claro, o teste de caminhada de 6 minutos, um teste que você pode fazer se tiver aí um espaço de 30 metros. Só com o espaço de 30 metros que eu posso fazer, um corredor de 30 metros, dentro da pesquisa científica, sim. Mas existem estudos falando que você pode fazer em movimento circular, mas aí vai ter variação das fórmulas. Então é importante você saber se você consegue colocar em prática. Prefiro utilizar o teste de degrau 6 minutos quando eu não tenho um espaço de 30 metros. Importante, são testes de baixo custo, você consegue variar o ganho e você tem um parâmetro objetivo com o paciente para você definir a conduta. Como realizar o teste, né? Primeiro, antes de dizer como realizar o teste, tem que deixar claro. Ele tem que ser o teste não pode ser feito, o teste de degrau 6 minutos não pode ser feito de maneira aleatória. Pega um degrau qualquer, bota o paciente para fazer com um degrau de 10 centímetros, na outra vez você vai avaliar o paciente, coloca um degrau de 20 centímetros, não pode. Tem que ser protocolado o seu teste. Você tem que saber o que você vai explicar antes para o paciente. Então, você tem que explicar, dizer que ele pode interromper, que ele mantém a constância, explicar que são 6 minutos, que ele pode ter variação dos membros.
Você tem que explicar bem detalhado. Tem que fazer a monitorização, frequência cardíaca, pressão arterial, saturação, escala de Borg. Saturação pode manter o tempo todo. Os parâmetros de frequência cardíaca podem medir o tempo todo. Pressão arterial, escala de Borg antes e depois, ou durante as interrupções que ele faz. Tem que estar protocolado o seu teste. Então, um erro que você não pode cometer é querer realizar o teste sem ser um protocolo, de qualquer maneira. Não. É um parâmetro, um objetivo. Então, você tem que avaliar ele de maneira clara. É algo que tem que ser reprodutível. Você vai reproduzir com todos os pacientes. O que é que você precisa para você realizar o teste? Uma cadeira, um cronômetro. Anota aí o que é que você precisa. Uma cadeira. Porque uma cadeira que o paciente pode interromper, precisa sentar, precisa na cadeira. Um cronômetro, para você medir. Não tem um cronômetro. Utilize o relógio marcando 6 minutos. Um oxímetro, equipamento para aferir a pressão, tensiômetro, esfigmomanômetro. Você vai aferir a pressão do paciente. Escala de Borg. Deixa no celular a escala de Borg. Deixa aqui no celular, mostra para o paciente. Escala de Borg. E não precisa, se não tiver, mas eu indico que você tem um frequencímetro. Você consegue aí um custo de R$100 e pouco. Você consegue comprar um frequencímetro, coloca no paciente. Aí você tem um controle da frequência cardíaca. Por quê? O oxímetro, muitas vezes, você perde lá o controle da frequência, porque o paciente fica subindo e descendo, pode ter variação da medição. Aqueles que são mais robustos não tem tanta variação, mas um portátil pode ter. Então, o ideal é colocar um frequencímetro aí para você conseguir medir a frequência cardíaca durante todo o teste. Explica bem ao paciente como é que vai realizar o teste. Explica o que é que você vai fazer para o paciente. Então, você vai explicar, você durante 6 minutos vai subir, descer um degrau, demonstra para o paciente primeiro como é que faz, diz que ele pode interromper, mas o tempo vai continuar sendo marcado. Após esses 6 minutos, você vai reavaliar esses testes. Se o paciente tiver 5, aí você vai dizer 5 ele não vai saber, né? Se o paciente estiver apresentando mal-estar, dor, para passar para você, para interromper o teste. Então, você explica tudo direito para o paciente começa o teste, você vai interromper se tiver queda de saturação, importante. Então, se você for pegar na literatura aí, coloca abaixo de 80%, eu, dentro dos meus pacientes em domicílio, eu interrompo antes, então, caiu ali abaixo de 86, 85, para o teste. Você vai estar lá fazendo a monitorização, vai avaliar a percepção de dispneia, escala de Borg, você vai ter dados absolutos, pressão arterial e a saturação antes e após e a frequência cardíaca. Pode ter sinais de alteração. Eu tenho um monitor multiparamétrico. Coloca o monitor multiparamétrico, que aí você vai ter, além de todos esses parâmetros, você vai ter um controle da variação ali da frequência cardíaca.